Eu sempre fui uma pessoa tranquila, que se sente à vontade no silêncio da noite. Meu quarto era meu refúgio, um espaço pequeno e simples que me acolhia após longos dias de trabalho. A cama ficava encostada na parede, com lençóis de cor neutra. Na mesinha de cabeceira, uma luminária jogava sua luz fraca, iluminando o suficiente para que eu enxergasse as sombras dançando nas paredes. A janela permanecia sempre entreaberta, deixando entrar uma brisa leve e o som distante do vento que balançava as árvores lá fora. Naquela noite, tudo estava como sempre. O relógio digital piscava 2h17, e o único som era o leve tic-tac do ventilador no canto do quarto. Estava cansado, mas um cansaço confortável, o tipo que te faz fechar os olhos e mergulhar rapidamente no sono. Porém, fui arrancado desse estado de tranquilidade por uma sensação que nunca tinha experimentado antes. A impressão de que alguém estava me observando. Acordei com o coração acelerado, mas sem motivo aparente. Olhei ao redor, buscando a origem do desconforto, mas tudo parecia normal. A luz da luminária ainda projetava sombras familiares, e o vento continuava a sussurrar pela janela. Mesmo assim, não consegui me livrar da ideia de que havia algo errado. Tentei ignorar a sensação e me convencer de que era apenas um sonho ruim ou uma reação ao estresse do dia. Fechei os olhos novamente, mas logo os abri de novo. Era impossível me sentir seguro. O ar parecia mais denso, carregado com algo invisível, mas palpável. Um arrepio percorreu minha espinha, e foi então que vi. No canto do quarto, entre a janela e o guarda-roupa, havia uma sombra que não deveria estar ali. Meu corpo congelou. Eu pisquei algumas vezes, tentando ajustar minha visão à escuridão, mas a sombra permaneceu. Não era apenas uma sombra comum. Ela tinha contornos vagos, quase indistintos, mas o suficiente para sugerir a forma de uma pessoa. Sentei-me na cama, tentando afastar o pânico crescente. É só a minha imaginação, sussurrei para mim mesmo, mas minha voz soou fraca, quase inaudível. No fundo, eu sabia que algo estava errado. A figura não se movia, mas sua presença era esmagadora. Era como se o ar ao redor dela estivesse pesado, sugando a energia do ambiente. Fiquei ali, paralisado, enquanto minha mente buscava desesperadamente uma explicação lógica. Talvez fosse um jogo de luzes, um reflexo. Mas porque eu sentia aquele frio inexplicável no peito? Algo dentro de mim sabia. Eu não estava sozinho. Eu não sei quanto tempo fiquei ali, paralisado, encarando aquele canto escuro. O relógio ao lado da cama parecia ter parado. Cada segundo se arrastava em um silêncio opressor. A sombra permanecia imóvel, mas sua presença era quase tangível. O quarto, que antes era um refúgio, agora parecia um lugar estranho, hostil. Isso não pode estar acontecendo, pensei, enquanto minha respiração se tornava mais pesada. Meu instinto gritava para correr, mas algo mais forte, talvez a curiosidade ou o puro terror, me mantinha enraizado no colchão. Decidi acender a luz do quarto. A mão tremia enquanto tateava a parede, tentando encontrar o interruptor. Quando finalmente o alcancei e apertei, a luz inundou o espaço. E o canto estava vazio. Deixei escapar um suspiro de alívio, embora meu coração ainda martelasse no peito. Era isso. Minha mente estava pregando peças em mim, e aquele jogo de sombras e cansaço só tornará tudo pior. Passei as mãos pelo rosto, tentando me recompor. Resolvi levantar para fechar a janela e trancar a porta. Qualquer coisa para restaurar uma sensação de controle. Enquanto caminhava pelo quarto, algo chamou minha atenção. Não estava no canto, mas agora, no espelho do guarda-roupa. Uma marca, como se uma mão pequena e fina tivesse sido pressionada contra o vidro. O suor escorreu pela minha testa. Eu não tinha tocado naquele espelho há dias. E aquela impressão, ela estava do lado de dentro. Recuei instintivamente, tropeçando no tapete,
e me apoiei na cama para não cair. Foi então que senti um arrepio gelado, como se algo estivesse passando ao meu lado. Olhei ao redor, o quarto ainda vazio. Mas aquele frio parecia vir de algo que eu não conseguia ver. Você está imaginando coisas, sussurrei para mim mesmo de novo. Mas minha voz soava sem convicção. A ideia de voltar para a cama era impensável. Então peguei meu celular e liguei a lanterna, apontando para cada canto do quarto. A luz parecia dissipar parte do meu medo, mas não todo. Havia algo aqui. Eu podia sentir. De repente, a porta do guarda-roupa rangeu levemente, apenas o suficiente para me fazer congelar no lugar. Não era o tipo de som que acontece sozinho. Meu corpo inteiro ficou tenso, e eu mantive a lanterna apontada na direção da porta. Tem alguém aí? Minha voz saiu trêmula, e só depois percebi o quão absurda era a pergunta. Ninguém respondeu, mas o silêncio parecia ganhar peso, como se o próprio ar estivesse prendendo a respiração. Resolvi me aproximar, cada passo ecoando no chão de madeira. Meu coração martelava tão alto que eu mal conseguia ouvir meus próprios pensamentos. Quando finalmente toquei na porta do guarda-roupa, senti algo diferente, um leve calor, como se alguém tivesse estado ali há pouco tempo. Abri a porta de uma vez, esperando, não sei o que. Mas, novamente, não havia nada. Apenas as roupas penduradas, balançando levemente, como se uma corrente de ar tivesse passado por ali. O que eu não esperava era o som que veio logo depois. Um sussurro, fraco, quase imperceptível, mas inconfundível, e vinha de trás de mim. O sussurro foi como um golpe. Não era uma palavra, nem um som reconhecível, mas algo carregado de intenção. Girei no mesmo instante, com a lanterna tremendo na mão. A luz iluminou o quarto vazio, mas o ar estava carregado, como se algo invisível estivesse me observando. É só a minha mente, pensei, tentando me convencer, mas uma parte de mim sabia que aquilo era mentira. Minha mente não conseguiria inventar aquela sensação, o peso, o frio, a impressão de que alguém estava ali comigo. Então, ouvi de novo, mais alto desta vez, um sussurro que parecia deslizar pelo ar, vindo de todos os lados ao mesmo tempo. Quem está aí? Gritei, minha voz quase quebrando. Nenhuma resposta, mas o som mudou. Agora eram passos, suaves, quase como se alguém descalço estivesse andando lentamente pelo chão de madeira. O problema? Eles estavam vindo debaixo da cama. Meu corpo congelou. Não havia lógica naquele momento. Apenas o puro instinto me dizendo para correr, para sair daquele quarto. Mas algo mais forte me manteve ali. Talvez o terror de virar as costas para aquilo. O medo de que, se eu corresse, fosse pior. Com a lanterna ainda tremendo em minha mão, me abaixei lentamente, forçando meu corpo a se mover. Cada centímetro parecia uma eternidade. A luz da lanterna tremulava conforme me aproximava do chão. E quando finalmente apontei para debaixo da cama, senti meu coração parar. Do outro lado, duas mãos pálidas agarravam as tábuas do chão. Dedos longos e finos, com unhas que pareciam mais garras, arranhando levemente a madeira. A pele era acinzentada, quase translúcida, como algo que não deveria existir. E então, devagar, uma cabeça emergiu da escuridão. O rosto era difícil de descrever. Parecia humano, mas distorcido. Os olhos eram grandes, escuros e profundos, sem vida. A boca estava aberta em um sorriso grotesco, os dentes pequenos e afiados. O cabelo ralo caía em mechas desordenadas, e havia um cheiro forte, algo entre terra molhada e carne podre. Meu corpo inteiro reagiu ao mesmo tempo. Um grito escapou da minha garganta, enquanto eu me jogava para trás, tentando me afastar o mais rápido possível. A coisa debaixo da cama começou a se mover, mas não como alguém que engatinha. Era como se estivesse deslizando,
suas mãos puxando o corpo de uma forma antinatural. Tentei correr para a porta, mas antes que pudesse alcançar a maçaneta, a luz do quarto apagou. Fiquei imerso em uma escuridão tão densa que nem mesmo a lanterna do celular parecia capaz de atravessá-la. E foi aí que senti. Não vi, mas senti. A respiração fria e irregular em minha nuca. O peso de algo parado bem atrás de mim. Você não deveria estar aqui, disse uma voz, baixa e rouca, como o som de madeira sendo arranhada. Eu gritei. Não sei por quanto tempo. Não sei como, mas de alguma forma consegui abrir a porta e sair correndo. Atravessar o corredor até a sala foi um borrão. Quando olhei para trás, a porta do quarto estava aberta, mas tudo estava quieto. Era como se nada tivesse acontecido. Porém, enquanto me recuperava, um detalhe chamou minha atenção. Na parede do corredor, algo que não estava ali antes, marcas profundas de garras, como se algo tivesse arranhado o reboco em um movimento violento. Eu não consegui dormir naquela noite. Fiquei sentado na sala, com todas as luzes acesas, tentando entender o que havia acontecido. Minha mente oscilava entre a negação e o terror absoluto. Cada som da casa, o ranger do piso, o estalo da madeira, parecia amplificado, me deixando em alerta constante. No entanto, nada poderia me preparar para o que viria a seguir. Pouco antes do amanhecer, notei algo peculiar: o silêncio. Não havia o som do vento nas árvores, nem o canto dos pássaros que geralmente começava a essa hora. Era como se o mundo inteiro tivesse parado, preso em uma espécie de vácuo. Foi então que o rádio antigo na estante ligou sozinho. O chiado estático encheu o ambiente, e meu coração disparou. Eu nunca havia usado aquele rádio. Era uma herança do antigo dono da casa. Um objeto que eu deixava ali apenas por curiosidade histórica. Aproximei-me lentamente, hesitante, e foi quando ouvi vozes no meio do chiado. Não eram claras, mas pareciam estar conversando. Suas palavras eram rápidas, em um idioma que eu não reconhecia. A sensação era de que algo estava tentando se comunicar, ou pior, me chamar. De repente, o chiado cessou, dando lugar a uma melodia suave e perturbadora. Reconheci a música como uma antiga canção infantil, algo que ouvirá na minha infância, mas não sabia exatamente de onde. E então veio a voz. Uma voz feminina, baixa e suave, mas carregada de algo maligno. Por que voltou? Congelei. Não era possível. Não havia como alguém estar ali, falando comigo. E ainda assim, a pergunta ecoava pela sala. Quem está aí? Gritei, tentando manter a compostura, mas minha voz saiu trêmula. O rádio desligou tão repentinamente quanto havia ligado. Olhei ao redor, tentando encontrar algum sinal de presença, mas a sala estava vazia. Mesmo assim, a sensação de ser observado persistia. Meu telefone vibrou na mesa, me arrancando do torpor. Uma mensagem. Peguei o aparelho com mãos trêmulas, e ao desbloqueá-lo, percebi que a mensagem não tinha remetente. Apenas uma frase. Ela está aqui. Um calafrio percorreu minha espinha. No instante em que li aquelas palavras, a lâmpada da sala piscou e apagou. O rádio voltou a ligar, mas desta vez, o som era diferente, um grito distante, abafado, como se alguém estivesse em agonia. Foi nesse momento que percebi algo na janela. Um reflexo. Não o meu, mas o de uma mulher, parada atrás de mim. Seu rosto estava parcialmente coberto por um véu negro, mas seus olhos brilhavam com um ódio que parecia atravessar minha alma. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém. Apenas o vazio da sala e o som do meu próprio coração martelando no peito. Mas então, a figura voltou a se manifestar, desta vez na porta do corredor. Não mais como um reflexo, mas como uma presença física. Ela era alta, esguia, com um vestido preto que parecia absorver a pouca luz do ambiente. Seu rosto era pálido, quase cadavérico, e seus olhos,
Aqueles olhos negros pareciam um abismo sem fim. Ela ergueu uma mão magra e apontou para mim, sem dizer uma palavra. O ar ao meu redor ficou mais frio, e uma força invisível começou a me puxar para trás, em direção ao corredor escuro. Eu lutei, me agarrando ao sofá, mas a força era implacável. Meu corpo parecia estar sendo arrastado contra minha vontade. Foi então que a figura finalmente falou, sua voz reverberando como um eco. Você não deveria ter voltado, agora é tarde demais. Minha visão começou a escurecer, e a última coisa que vi foi a sombra da mulher avançando, consumindo tudo à minha volta. Quando recuperei a consciência, estava no chão da sala, envolto em um silêncio absoluto. A luz da manhã começava a entrar pelas frestas das cortinas, mas não trazia conforto. Pelo contrário, o dia parecia mais sombrio, como se uma névoa invisível envolvesse tudo ao meu redor. Levantei-me com dificuldade, o corpo dolorido, como se tivesse sido arrastado por quilômetros. A memória do que aconteceu ainda estava fresca, e o terror me acompanhava como uma sombra. Olhei em volta, esperando ver algum sinal da mulher de preto, mas tudo parecia normal. Decidi que era hora de sair daquela casa. Não importava o que eu tinha investido ali, minha sanidade valia mais. Subi correndo para o quarto, peguei uma mochila e comecei a jogar dentro dela o que fosse essencial: documentos, roupas, qualquer coisa que eu pudesse carregar rapidamente. Enquanto eu me movia, notei algo estranho. Cada espelho na casa, no banheiro, no corredor, no quarto, estava coberto por uma fina camada de poeira preta, como cinzas. No centro de cada espelho, havia uma marca, uma espécie de mancha que se assemelhava a uma mão. Meu coração disparou. Eu precisava sair imediatamente. Ao descer as escadas, ouvi um som baixo vindo do porão. Era um murmúrio, quase imperceptível, mas impossível de ignorar. A voz parecia chamar meu nome, lenta e arrastada. Eu deveria ter ignorado. Qualquer pessoa sensata teria saído correndo. Mas algo me atraiu, como se a voz tivesse um poder hipnótico sobre mim. Peguei uma lanterna, contra todos os instintos, abri a porta do porão. A escada de madeira rangia sob meus pés enquanto eu descia. O ar lá embaixo estava mais frio do que nunca, e o cheiro de mofo era quase insuportável. A luz da lanterna iluminava apenas um pequeno círculo à minha frente, deixando o resto do espaço envolto em escuridão. No canto do porão, vi algo que fez meu sangue gelar. O véu preto da mulher estava pendurado em um prego na parede, como um troféu macabro. Abaixo dele, havia um espelho antigo, com a moldura de madeira entalhada. Era um objeto que eu nunca havia trazido para a casa. Aproximei-me, incapaz de desviar o olhar. Quando a luz da lanterna iluminou o espelho, vi meu próprio reflexo. Mas não estava sozinho. Atrás de mim, a figura da mulher de preto apareceu novamente, mais nítida e aterrorizante do que nunca. Seu rosto estava desfigurado, os olhos negros agora brilhando com uma intensidade sobrenatural. Ela ergueu a mão, e antes que eu pudesse reagir, um som ensurdecedor preencheu o espaço. O espelho estilhaçou-se em 1000 pedaços, e tudo ao meu redor pareceu se dissolver em uma escuridão completa. Quando acordei, estava do lado de fora da casa, deitado na grama. O céu estava limpo, o sol brilhava, e os sons normais da manhã enchiam o ar. Por um momento, pensei que tudo não passará de um pesadelo. Mas então olhei para minhas mãos. Elas estavam cobertas de cinzas pretas. Levantei-me rapidamente, virei-me para olhar para a casa. E ela estava vazia. Todas as janelas estavam quebradas, a porta pendia de suas dobradiças, e parecia que ninguém morava ali há anos. Ainda assim, eu sentia que algo estava me observando, algo que não pertencia a este mundo. Sem olhar para trás, entrei no meu carro e fui embora. Eu nunca contei essa história para ninguém, até agora. Mas às vezes, à noite,
Ouço aquele mesmo murmúrio chamando meu nome. Como se ela ainda estivesse comigo, esperando a oportunidade certa para me levar de vez.